Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês em mais uma dica de Trello. Hoje eu vou mostrar para vocês como você consegue organizar a sua lista de compras ou sua lista de desejos de itens que você quer comprar pela internet, aí, principalmente uma forma de colocar isso dentro do seu quadro do Trello para você fazer a gestão. Inclusive esses itens aí você pode usar tanto na sua vida pessoal, né, aqueles itens de desejo do dia a dia da sua casa, ou até mesmo na sua empresa. Eu, por exemplo, já trabalhei em projetos que eu precisava comprar muitas coisas pela internet e isso daqui é uma forma de você organizar os seus links dos produtos que você quer comprar. Se não segue, siga aqui já se inscreva, deixe seus comentários. Então vamos direto para o vídeo sem enrolação. Estamos aqui em nosso quadro de exemplo, né, que a gente usa na maioria das aulas aqui, inclusive no treinamento de Trello, link na descrição. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos lá naquele ícone lá em cima de Power Up, vocês já estão cansados de saber, se não, acompanhe outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas, enfim, lá em cima tem um ícone de Power Up, nós vamos clicar lá para procurar este Power Up que vai dar esta função especial ao nosso Trello. E aí você pode pesquisar por Wish, que é desejo em inglês. Aqui eu já adicionei ele para adiantar o nosso lado. Mas é esse Power Up aqui, ó, Wish List, ou lista de desejos. Depois de adicionado em nosso quadro do Trello, nós vamos procurar ele ali no mesmo ícone que a gente clicou. Então nós vamos clicar ali naquele íconezinho lá, rolar até embaixo até encontrar o Power Up adicionado. E aí vamos clicar em Settings. Clicando em Settings, ali a gente tem que autorizar a nossa conta do Trello, na verdade autorizar este Power Up a ter acesso à nossa conta do Trello. Vamos autorizar. E agora com o Power Up adicionado e autorizado, vamos criar um card aqui nessa lista em andamento. Vamos criar um cartão compras outubro, mas aí você pode fazer a gestão da forma que lhe for mais conveniente. E agora com o cartão criado, vamos entrar dentro dele para ver aonde que está essa opção de adicionar os links dos nossos itens que a gente quer fazer a gestão de compras. Então aqui dentro do card do cartão Compras Outubro, veja que aqui do lado direito tem aqui a lista dos nossos power-ups. E aí tem um item aqui, um botãozinho que apareceu diferente, que é adicionar item. Nós vamos clicar aqui nele, ele já vai aparecer uma opção para a gente colar um link, dar um nome a ele, colocar quantos itens daquele link que a gente está colocando a gente vai comprar e qual é o preço. Então pessoal, estou aqui no site da Amazon, né? Eu abri de exemplo, vou copiar o link desse produto aqui, ó, o livro As Armas da Persuasão. Ctrl C, voltamos para lá, Ctrl V, ele já mostra, habilitou os botões para adicionar o item, né? E adicionar o item e fechar. Vamos colocar aqui um nome primeiro. O item é um só. O preço não é automático, nós que temos que colocar manualmente. Deixa eu ver aqui, ele está R$ 38,43. R$ 38,43. R$ 38,43. Ele já puxou que o valor do item é em real. E ainda eu posso colocar alguma coisa aqui, ó. Verificar este livro. Adicionar item. Item adicionado, ele continua com essa janela aberta. E ele já apareceu aqui no canto, aqui embaixo do nosso cartão, ó. Olha só como ele aparece. Ele já aparece aqui na nossa wishlist e o nome do item, né? E se a gente colocar aqui o mouse aqui e clicar, ele já vai direto para aquele site lá. Eu vou até fechar a aba lá em cima, ó. Fechei a aba lá em cima. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai direto para o nosso link que a gente salvou. Tem o valor dele aqui e deixa eu ver se aumentar. Se aumentar a quantidade, ele vai aumentando ali também, ó. Que interessante. Agora vamos adicionar mais um item à nossa lista para testar como que é a interação disso daí. Bom, pessoal, vou testar aqui com o link do meu próprio treinamento, Trello Ninja, domínio Trello do zero ao avançado, link na descrição, aproveitando para fazer merchan. Então deixa eu copiar esse link aqui. Vamos adicionar aqui, lembrando que sempre para adicionar um item, a gente vai aqui no botãozinho de adicionar item. Ele vai abrir aquela janela, vamos colar aqui aquele link, o nome, curso de Trello. Aqui ele não puxou automaticamente o valor, então vamos colocar BRL, né? Que é real. É R$ 99,90.
uma quantidade, curso para você comprar hoje. Aí, ó. E ainda colocando aqui nas notas uma mensagem direto para você, curso para você comprar hoje. Aproveitando, né? Então aqui, ó, lembrando aqueles dois botões, adicionar item, ele adiciona e continua com essa janela de opção para você ir adicionando vários itens ao mesmo tempo. E, pelo que eu estou entendendo, se clicar no de baixo, ele vai adicionar o item e fechar essa janela de opção desse power-up. Vamos clicar no de baixo. É isso mesmo. Ele adiciona o item e fecha aquela janela. E agora temos aqui na nossa lista de desejos 2 itens salvos com os nomes que a gente deu e os valores. E, como eu falei, a gente vai mudando aqui a quantidade, ele vai atualizando o valor total por item. E aqui a gente consegue selecionar tudo para excluir tudo de uma vez, ou a gente também consegue selecionar aqui quais são os sites que a gente salvou. Se tiver muitos itens, né, que a gente salvou aqui, a gente consegue ainda reposicionar os itens, e para excluir é só clicar e arrastar também para o lado. Se fizer isso, ele já apaga. Ou seleciona o item e clica em excluir. Do lado de fora do nosso cartão, a gente verifica que aparece um itemzinho ali, que parece um ícone de um presente, mostrando que a gente tem 2 itens na lista de desejos e nenhum comprado. Vamos voltar lá para dentro só para verificar uma opção aqui. Dentro aqui do cartão, vamos supor que o curso de Trello foi comprado. Então eu estou entendendo que se eu selecionar aqui e vir aqui em cima, eu só tenho a opção de excluir. Então, para que eu sinalize que eu comprei, eu tenho que clicar nesse íconezinho aqui da sacolinha. É isso mesmo, ó. Eu cliquei no ícone da sacola, ele já riscou tudo, né? Deixou tudo riscado. E aqui eu tenho a indicação que de 2 itens eu comprei um. Vamos conferir do lado de fora. É isso mesmo, olha lá. De uma lista de 2 itens, um já foi comprado, já foi adquirido. Nesse ícone do olho, quando a gente clica em cima dele, ele esconde os itens que a gente já comprou. Neste ícone do lado aqui, se a gente clica em cima, ele deixa mais compacto as listas que a gente está salvando. Pessoal, vou adicionar outro item aqui para a gente testar e dessa vez eu não vou colocar o preço, eu quero ver se ele puxa do site. Vamos lá, adicionar e fechar. Realmente o preço é manual. Veja que eu não coloquei o preço, ele não puxou. Ele só puxou que o valor colocado é em real. Pessoal, outro ponto que eu observei aqui é que depois que a gente adiciona o item, não tem nenhum ponto aqui para a gente editar. Por exemplo, a gente testou colocar este item da cadeira lá da Amazon sem a indicação de preço. Só que agora, se eu seleciono aqui, não tem aonde editar. Pro lado aqui ele só apaga. Se eu clicar aqui, ele dá comprado. Aqui, se eu clicar nos 3 pontinhos, remover ou duplicar. Então, assim, este é um ponto que deixou a desejar para mim. Isso daqui e a somatória total que não está aparecendo. Então, sempre que eu trouxer dicas para vocês, seja de power-up, site, aplicativos, ferramentas digitais no geral, vou tentar trazer, né, uma análise real do que eu estou sentindo. Benefícios, mas também essas partes negativas de cada ferramenta digital, né? É um recurso interessante que eu observei, que dá para a gente deixar mais organizado e fácil para a gente clicar e ir para o site que a gente está querendo comprar aquilo ali. Só que essas duas limitações aqui eu não gostei muito não. Se tivesse habilitado isso daí, ficaria muito melhor, né? Mas enfim, vamos apagar aqui então, já que não tem jeito de editar, né? Vamos adicionar novamente esse item. Tá, cadeira. Deixa eu ver qual que é o preço que tá lá. 159. Até que não tá caro, hein? 159. Adicionar e fechar. Agora aparece 3 itens ali. Agora apareceu os 3 itens aqui. Eu tinha desmarcado a compra daquele outro. E é isso aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje trazendo este power-up para você testar aí, né, no seu dia a dia, na sua gestão de tarefas, projetos, enfim, etc. Teste e dê o seu feedback aqui, o que você acha. E se você estiver buscando uma solução para incrementar ainda mais o seu Trello, deixa aqui no comentário qual o recurso que você sente falta no Trello, que eu posso te trazer um power-up que vai solucionar essa sua necessidade. Porque a maioria das pessoas que trabalha com Trello não sabia que existia esse power-up.
ou não sabe que existe esse outro aqui, por exemplo, que rastreia tempo automaticamente. Mas aí a gente vai trazendo com o tempo para vocês. E antes do vídeo acabar, merchan e depois confere outros vídeos aqui do canal. Até a próxima! Fala aí pessoal, interrompendo esse vídeo aqui para falar sobre o treinamento de Trello. É isso mesmo, você vai aprender neste treinamento a criar o seu quadro do zero, personalizar as cores das suas listas, acessar a opção de campos personalizados que você preenche dentro do seu cartão e verifica do lado de fora, vai conseguir fazer hierarquia de cartões e criar uma visão de fluxograma dos seus projetos e das suas tarefas, vai conseguir fazer rastreamento de tempo dentro do seu próprio cartão do Trello, além de automações. Na hora que você clica e arrasta para uma lista de concluído, por exemplo, ele já coloca a data de entrega e a data como concluída. O nosso curso Trello Ninja é composto por 6 módulos, totalizando 11 aulas. E aí você vai ter acesso à nossa plataforma com todas as aulas, do zero ao avançado. Link aqui na descrição.